Oi pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre entrada e saída, falando especificamente sobre os elementos que compõem a arquitetura do sistema de entrada e saída. Já falamos sobre controladores, agora vamos dar continuidade falando sobre um pouco do DMA, tá? O DMA, como já vimos na aula anterior, ele vai ser responsável por uma comunicação feita entre o dispositivo, armazenando a informação diretamente na memória, sem precisar utilizar o processador para isso, certo? Esse DMA ele pode estar posicionado dentro do barramento central, certo? Um simples barramento que ele vai compartilhar informações tanto com o processador quanto com a memória e os dispositivos de entrada e saída. Ele pode estar ligado diretamente aos dispositivos de entrada e saída e dele passa para o barramento de memória, tá? Que vai se comunicar com a memória. Ou ele pode ter um barramento próprio para as entradas e saídas que vão estar comunicando com o DMA e pelo barramento do sistema com a memória, o DMA com a memória, ok? Usando o DMA, esse sistema ele precisa trabalhar com alguns registradores, certo? Vamos ser equivalente aos registradores também que eu preciso para comunicação através de barramentos. Então, o DMA ele vai ter um registrador que vai armazenar o endereço de memória, onde os dados que forem lidos ou escritos serão armazenados, tá? O registrador para contar a quantidade de bytes que vão ser trocados, né, durante essa operação, e o registrador com informações de controle, para informar se é para realizar uma leitura, se é para realizar uma escrita e para quando deve ser realizada a informação para o processador de que finalizou, certo? Porque ele pode passar a informação de finalização por quantidade de bytes lidos ou escritos ou pela finalização da execução. Okay? Então, essa operação de troca de dados com a memória, de repasse para a memória, ela pode ser realizada através de uma única execução, que a gente chama de um burst continuous, certo? Onde passam uma quantidade grande de informações de uma única vez para a memória, ou essas pequenas execuções execuções de chamada de leitura e escrita em burst, ou seja, um conjunto delas, elas podem ser divididas em várias transferências para poder não deixar o barramento que o DMA está ligado sobrecarregado só com o DMA, ok? Mas eu tenho alguns problemas, como onde guardar essa informação lida ou escrita, ou que vai ser escrita, né, nos dispositivos. Uma das possibilidades é gravar direto na cache, a outra dentro da memória principal ou na minha memória virtual, tá? Se eu gravo diretamente na cache, eu tenho um problema de que a informação que vai estar na cache, provavelmente ela está obsoleta no sentido de que ela não está mais condizente com a informação que está na memória principal, tá? Se eu uso uma cache write back, ou seja, que ela só vai fazer a correção para a memória principal depois de que aquele elemento ele for ser removido, significa que o bloco pode ter sido modificado depois de que o DMA foi realizado. Então, esse dado que vai ser repassado para a memória, ele vai estar corrompido ou antigo, tá? Certo? Então, para que essa coerência se mantenha, caso eu escolha, a arquitetura escolha escrita diretamente na cache, vai ser necessário que um flush da cache, ou seja, primeiro vai ser uma limpeza dessa cache para poder os dados que estavam lá serem atualizados na minha memória principal, para depois a utilização para armazenamento dessas informações que vêm do DMA, tá? Ou então uma área de região de memória específica apenas para o I/O, ok? Sem estar sobrescrevendo informações anteriores. Isso se eu for trabalhar com memória virtual. Um dos grandes problemas é, se eu coloco direto com o endereçamento virtual, esses elementos lidos podem não estar de forma contínua na minha memória física, certo? O que vai possibilitar alguns erros de endereçamento, certo? Mas eu deveria usar esses endereços virtuais? Eu posso usar, mas o controlador ele precisa fazer essa tradução corretamente, tá? E eu tenho que tomar cuidado para que os endereços físicos gerados, eles tendam ter um armazenamento contínuo, mesmo quando eu utilizo mais de uma página, ok? Para poder conseguir fazer o endereçamento com certa facilidade. Outras formas de conseguir realizar a entrada e saída, certo? É utilizando interrupções, certo? Só lembrando que podemos realizar essa comunicação, esse acesso à informação, tanto através de pooling, onde vou ficar o processador fica checando com o dispositivo se está disponível dado ou não,
pelo DMA, que a gente conversou, e também por interrupção, onde ele vai avisar somente quando for finalizado, certo? Então, através de interrupções, o processador ele fica liberado completamente enquanto o dispositivo ela vai estar sendo executado. Quando o dispositivo finaliza a sua execução, ele avisa através de uma interrupção à CPU de que aquele dado já pode ser utilizado, certo? Quando essa interrupção é executada, ela vai passar por um controlador de interrupções que vai definir qual da interrupção recebida, que pode ser mais de uma, certo? Praticamente ao mesmo tempo, qual delas vai ser tratada no momento. Então, vai escolher, né, através desse controlador de interrupção, vai ver aquele com maior prioridade ou algum outro tipo de definição que pode ser utilizada, mas normalmente questão de priorização, que pode ser estática ou dinâmica, tá? Então, ele escolhe aquele de maior prioridade e repassa a informação para a CPU, interrompendo, ok? Nas interrupções de hardware, elas podem ser assíncronas ou síncronas, ok? Nas assíncronas, elas ocorrem a qualquer momento, como a utilização de um teclado. Quando essa operação, essa interrupção assíncrona, ela ocorre, é informado, repassada essa solicitação de interrupção para a CPU. A CPU vai interromper o processamento do programa, mas finaliza a execução da instrução que ele já estava, certo? Aí finaliza a instrução, interrompe a execução do programa. Significa que ele vai salvar o endereço do PC que estava sendo executado para poder executar a rotina de interrupção. Então, ele salva o PC no EPC, que vai armazenar para saber para onde voltar, e muda o endereço do PC para o endereço de memória onde está a rotina de controle de interrupções, certo? E as interrupções síncronas, as de relógios, ela posso utilizar através do sistema operacional um time slice, uma quantia de tempo de execução para cada um dos processos. Então, quando eu sei, eu posso simplesmente deixar um tempo de execução por processo para cada um desses dispositivos, ele vai sendo executado durante aquele tempo. Quando finaliza o tempo, muda para outro processo, mesmo se não tiver terminado, tá? Muda para outro processo, quando chegar na sua vez, ele continua a sua execução do ponto onde parou. E essa execução, então, da interrupção, ela vai começar com a chamada da interrupção ao dispositivo, certo? Na parte do hardware, que depois de recebido essa informação de solicitação de interrupção, o processador vai finalizar a instrução que está sendo executada, tá? Armazenar as informações com relação a isso. Ele vai enviar um sinal informando que recebeu essa interrupção. Quando ele passa essa informação de que recebeu a interrupção para o dispositivo, ele armazena o PC no EPC, tá? Que vai ficar guardado a informação do endereço do PC que foi interrompido. Então, ele vai armazenar essa informação de para onde deve voltar depois de executar a rotina de interrupção. Depois disso, ele vai fazer com que o PC ele receba o endereço da instrução onde começa o tratamento dessa interrupção, certo? E com isso ele executa aquela rotina. A partir do momento que ele começa a executar essa rotina, passa-se a ser executado tudo através do software, que o software ele vai precisar interromper também o processo que estava sendo executado, certo? Guardar as informações de estado daquele meu processo, para depois que for finalizada aquela execução da rotina, ele vai atualizar novamente o estado do processo para o que estava anteriormente e vai ser responsável por atualizar o PC com o valor que estava no EPC, tá? Os dispositivos, como eu comentei, eles podem ter prioridades de interrupção. Então, os dispositivos que têm uma urgência para ser executados, eles vão ter prioridades maiores. Então, mesmo que chegue ao mesmo tempo que outras, ele vai ser executado primeiro. Se eu tiver mais de um dispositivo com a mesma prioridade, vai ser definido um tipo de escolha por o primeiro que chegou, a primeira interrupção que chegou, ou uma segunda rotina de identificação, se essa priorização pode ser alterada, tá? Então, ele vai ser definido por software ou por hardware. Por software, pelas definições dentro do sistema operacional com relação à priorização das variáveis, que provavelmente vai ser dinâmica dentro do software, ou por hardware, onde eu tenho o controlador de interrupções, que vai ter uma priorização fixa ou estática para cada um dos dispositivos,
certo? Esse gerenciador de interrupção é que vai mandar os sinais de requisição das unidades que foram conectadas a eles através de uma única fila, tá? Que é a fila de requisições de interrupções que chega para o processador. Dado que o processador recebe essa solicitação de interrupção, ele, depois de salvar as informações e finalizar o que ele estava fazendo, ele tem que mandar um acknowledge, uma informação de que recebeu aquela solicitação, tá? Depois que essa informação é realmente identificada, que foi enviada a solicitação, ele vai ter que mascarar as interrupções, as demais interrupções, ou seja, ele vai inibir o processador de receber outra interrupção enquanto ele está iniciando a rotina de tratamento da interrupção que ele já recebeu, tá? Dentro dessa rotina de tratamento, ele vai ter logo de cara que inibir as demais para que ele não seja interrompido antes mesmo de ter iniciado sua estruturação para tratamento da primeira interrupção, tá? Depois que ele inibe essas interrupções, as demais interrupções, ele chama a rotina de interrupção atualizando o seu PC com o dado, com o endereço próprio para esse tratamento de interrupção. Só lembrando que o PC vai ser salvo no EPC, tá? Salva o estado da CPU com informações de pilha que ele tem armazenado. Também vão todas para a pilha essas informações mínimas do estado que estava a CPU no momento. Habilita as instruções, as interrupções, desculpa, novamente, ou seja, depois que ele já salvou todo o estado, que ele vai iniciar realmente o tratamento daquela interrupção, é que ele vai desinibir, ele vai reativar a possibilidade de receber outras interrupções, certo? Pronto, aí volta para o tratamento daquela que ele já recebeu inicialmente, ele identifica a causa, executa a rotina de interrupção relacionada àquela causa, e depois que finaliza, ele restaura o estado da CPU para o que estava antes e retorna a rotina de onde ele parou, ou seja, ele volta para o PC original. Caso no meio dessa interrupção ele receba uma outra, a partir daquele momento que ele habilitou o recebimento de interrupções, ele finaliza todo o estado como se estivesse executando o fluxo principal. De novo, vai inibir demais interrupções, vai atualizar o valor do PC, vai pegar aquele valor do PC que ele está, colocar no EPC, salvar as informações do estado numa pilha e entrar naquela rotina de execução da interrupção que chegou posteriormente. Então, depois que finaliza essa segunda interrupção, ele volta para o ponto que ele parou dentro da execução de rotina da primeira interrupção. Depois que finaliza ele, é que volta para o fluxo principal, certo? E por fim, dentro dessa arquitetura que vai possibilitar a realização de entrada e saída, eu preciso me comunicar, tá? Eu sei como acessar os dispositivos, mas a comunicação precisa também ser realizada. Essa comunicação, ela pode ser feita através de barramentos compartilhados ou de interconexões, certo? Qualquer uma dessas duas possibilidades vão ser fios que vão estar comunicando o dispositivo aos barramentos ou aos controladores também e ao DMA, se for o caso. As interconexões, elas vão ser estruturas ponto a ponto, que podem estar sendo organizadas também através de barramentos, quando eu tenho vários pontos ligados a ele, uma organização anel, que está semelhante à imagem apresentada aí, organização em topologia estrela ou árvore. São bem semelhantes essas topologias a topologias de rede, tá? Então, essas interconexões, eles têm uma abrangência de poucos metros, a milhares de quilômetros, ok? Ela é um pouco menor do que a do barramento, ela pode ser ponto a ponto, ou seja, ela é dedicada, ou ela pode ser multiponto, que é compartilhada, que é o caso do barramento. A taxa é elevada, certo? E então essas interconexões vão ser do dispositivo para o DMA, ou do dispositivo para o barramento do sistema, certo? Ou do dispositivo para barramento de I/O, que vai ser repassado para o DMA, como vimos nas estruturas do DMA. Os componentes dessas interconexões serão a CPU, a memória, os controladores do entrada e saída. O barramento, ele vai ser dividido em 3 canais principais, ou seja, como se fosse 3 subbarramentos, que vai ser um de dados, um de endereços e o outro de controle. Esses fios todos são em paralelos e sincronizados com a transferência dos dados. As portas, que vão ser portas de conexão entre dispositivos ou ligadas ao barramento, elas vão ter um número específico, tá? Vai ser armazenado dentro de um registrador. Os barramentos também têm uma quantidade máxima de portas que serão aceitas,
certo? Isso vai variar de barramento para barramento da tecnologia utilizada e do tipo de protocolo que ele usa. E o SO, ele faz uso dessa estratégia de portas para poder acessar diretamente os dispositivos. É através do número dessas portas que, durante a implementação, quando a gente chama um determinado dispositivo de entrada e saída, que a gente repassa o endereço, certo? Os barramentos é um grande conector de múltiplas fontes. A grosso modo, seriam vários fios em paralelo sendo conectados para transporte de informação, e que vai ser dividido naquelas três partes. Um de controle, que vai permitir o handshake, informando que o dado foi enviado, que o dado foi recebido, vai definir o protocolo de comunicação entre esses dispositivos, certo? Um outro para endereçamento, para saber qual dispositivo vai ser acessado, e um de dados, que vai ser enviado os dados em si. A taxa de transferência fica na ordem de megabits por segundo a gigabits por segundo, certo? Com clock tipicamente entre 100 e 500 MHz. Ele tem, como eu comentei, um número máximo de dispositivos que podem ser agregados a esse barramento, ou seja, que podem estar comunicando, que vai ser definido pela quantidade máxima de portas que o barramento suporta, ok? O método de conexão é através de conectores e cabos específicos para esses barramentos. Dentro dos barramentos, eu preciso me tratar bastante com relação à robustez e confiabilidade. Lembrando do início das aulas sobre entrada e saída, a confiabilidade é um dos maiores pontos que devem ser analisados com relação aos dispositivos, certo? Então, o barramento também, ele tem que ser robusto o suficiente para conseguir passar todas as informações e confiável o suficiente para saber que essas informações foram passadas de forma correta, ok? Então, eu preciso implementar para isso protocolos que me garantam a corretude dos dados que estão sendo repassados e de controle também. Certo? Ele tem parâmetros elétricos que ele vai trabalhar de acordo com o nível de tensão, ok? Com o clock, que é do sistema, e o clock dele, que precisam ser, de certa forma, compatíveis, certo? Trabalha também com requisitos de potência, com relação ao quanto ele gasta, e possibilidades também de surto e curto-circuito, o que é que pode ser feito para proteger contra esse tipo de problema, certo? E a interferência entre as linhas. Existe a possibilidade de sobrecarga de comunicação? Sim, tá? Mas ela vai ser uma sobrecarga pequena quando eu tiver barramentos curtos e rápidos, porque o dado no instante chega para o destino, e pode ser significativa se eu tiver uma linha muito longa, que normalmente também vai significar uma quantidade alta de portas ligadas a ele, certo? Esses barramentos, eles podem ser barramento diretamente do processador com a memória, tá? Ou do barramento do sistema. O processador com a memória é um barramento simples, onde eu vou passar as informações de I/O diretamente para minha memória, tá? E eu posso passar também pelo barramento de I/O, que é todos esses dispositivos, eles vão se comunicar com esse barramento de I/O, e através do controlador de interrupção, ele se comunica também com a memória. Esse barramento de I/O, ele se comunica com o barramento de memória através de uma ponte, certo? Uma conexão direta com ele. E os sinais de sincronização do barramento, ele vai ter que ser os sinais são os sinais de controle, que vão facilitar essa sincronia entre o controle em si, o endereçamento e os dados e os envios. Essa sincronização, ela pode ser realizada de forma síncrona, onde ele defina o envio das informações através do clock, ou assíncrona, onde eu vou ter linhas de controles específicas para gerar o handshake, tá? Quando eu tenho essas comunicações síncronas, eu preciso fazer o clock, ele precisa fazer parte das informações básicas do meu barramento. Então, além de eu olhar a linha de controle, a linha de dados e a linha de barramentos, eu tenho que me preocupar também com o clocking, certo? Aí as informações serão passadas de acordo com a subida ou descida do clock e de acordo com o protocolo que o barramento vai implementar. Tá? Nos barramentos assíncronos, o protocolo também precisa ser utilizado para a realização dessa negociação, de quando utilizar, de quando o acknowledge foi recebido, quando foi repassado. Então, o protocolo, nesses casos, ele precisa ser muito mais robusto do que nos síncronos. Tá? E é através desses protocolos que eu defino qual dispositivo vai ser utilizado, qual deles eu vou ler. Esse protocolo ele vai implementar um sistema de arbitragem, que é quem decide
o uso de qual dispositivo, ou seja, qual dispositivo vai ganhar o barramento para repassar as informações. Essa definição da arbitragem, ela pode ser baseada em uma prioridade fixa dos dispositivos ou por uma prioridade rotativa ou dinâmica, tá? Existem vários protocolos, várias formas de implementar isso, como a FIFO, como o Round Robin, que é equivalente a uma FIBO, só que eu tenho uma linha circular, ou seja, quando finaliza, quando um é atendido, ele vai para o final da fila, para poder dar possibilidade para que outros dispositivos também sejam utilizados, certo? Aqui estão alguns exemplos de barramentos bem conhecidos, como PSI e USB, certo? O tipo deles. O PSI é um backplane, enquanto o USB é uma serial, tá? Então, um serial de I/O baseado em clock, tá? Então, aqui tem algumas informações extras que vocês podem olhar melhor dentro da apresentação do PPT, do PDF, ok? E o desempenho do barramento, ele vai depender da sua largura de banda, que pode ser melhorado pela frequência do clock do barramento, caso ele ele trabalhe com a ideia do clock em si, com o tamanho dessas transferências, com o caminho deles, com a quantidade de linhas de endereço, que também vai influenciar nesse tamanho da minha largura de banda, certo? Além do sistema de arbitragem, que pode também incutir um certo tipo de retardo ou facilitar o desempenho de execução, tá? Aqui, para a gente finalizar, está um exemplo de como a entrada e saída ela é organizada para o x86. Tá? Então, no x86 eu tenho um controlador de entrada e saída que vai fazer o controle e vai receber diretamente as informações de todos os dispositivos de I/O. Ele se comunica através de um barramento de memória direto com o controlador de memória, certo? E repassa as informações para a minha memória. Então, ele tem uma conexão direta com a memória para repasse de informações e aquele controlador que vai gerenciar prioridades e gerenciar a comunicação, tá? Com isso, a gente finaliza a aula de hoje, acabando finalizando a fala sobre a arquitetura dos sistemas de entrada e saída, ok? Então, até mais, até a próxima aula.